Pai do Senhor, povo de Deus! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Estamos aqui para fazer a leitura do capítulo 11 de Gênesis. Estamos lendo o primeiro livro da Bíblia, versículo a versículo, sem pestanejar, mesmo com genealogias. Inclusive, no último vídeo, se você não assistiu, assista. A gente fala sobre as genealogias de Noé, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Foi a última coisa que nós estudamos juntos aqui. Genealogia, todo mundo tem muita dificuldade de ler, principalmente porque tem muitos nomes aleatórios, é o filho de não sei quem, o filho de não sei quem, mas a gente tem que entender que toda a escritura sagrada é feita para edificação da nossa alma e do nosso espírito e também do nosso entendimento, já que a gente aprende muita coisa quando a gente lê essas passagens. Passamos por uma genealogia, então vamos voltar para as leituras históricas, que é o que você gosta, que eu sei que é o que você gosta. Gênesis 11, na nova versão transformadora, na tradução nova versão transformadora. A gente está lendo no aplicativo YouVersion, está aqui na descrição do vídeo para você que quer ler. É possível compararmos outras traduções com esse aplicativo. Ele é muito interessante porque você consegue colocar anotações. Esse aqui é o melhor achado do ano, tá? Para você que é leitor assíduo da Bíblia e às vezes não tá com tempo de ficar procurando Bíblia e não sei o que, já abre no celular, lê a passagem bíblica e é maravilhoso. Então, vamos lá. A gente vai chegar agora num episódio bastante comentado. Por que bastante comentado? Porque é um episódio muito conhecido. Normalmente, entre as crianças, a gente gosta de contar muito essa história para as crianças. Por quê? Porque na nossa cabeça ela é um pouco lúdica, mas é muito interessante de te falar que o livro de Gênesis ele não foi escrito de uma forma lúdica, ele foi escrito de uma forma literal, porque ele estava escrevendo para um povo que estava em peregrinação no deserto, tentando mostrar para eles de onde eles saíram. E é Moisés que escreve o livro de Gênesis. Quando ele escreve aqui, apesar de você contar para suas crianças, para seus adolescentes, ele não é um texto lúdico, ele é um texto literal. Vamos ler? Sem papinhos, vamos ler? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia onde se estabeleceram. Muito importante a gente entender essa parte aqui. Esses dois versículos estão falando sobre os descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Correto? Você confirma essa palavra? A gente acabou de ler uma genealogia. Você disse que a genealogia não é importante, né? Quem que está migrando do leste aqui? Dos 3 irmãos. A gente já sabe. É os filhos de Canaã. Os filhos de Cã, que foram amaldiçoados por Noé. Então, os descendentes de Cã migraram para o leste e encontraram uma planície na terra da Babilônia. Aqui é muito importante falar que todos os povos falavam as mesmas línguas, a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Todo final da genealogia, aqui ó, todo final da genealogia está escrito, tanto de Jafé, de Cã e de Sem, está escrito: seus descendentes se espalharam por vários territórios, junto ao mar, no caso de Jafé, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Mas antes de eles se espalharem, eles falavam a mesma língua porque eles eram irmãos. Foram criados pelo mesmo pai, falavam as mesmas palavras. Lembra que eu te falei que os homens, eles viviam bastante tempo? Porque a tradição era passada de geração em geração oralmente. Não existia escrita. Não existia existia uma língua, mas não existia livros, informação, celular. Essas coisas não poderiam existir, porque provavelmente há muitos escritos há vestígio de comunicação dessa época, mas não era comum, entende? Então, tudo que era falado oralmente.
E aí a gente está vendo um povo que falava a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Teus irmãos que educaram suas famílias de acordo com essa língua que eles falavam. Só que aí a gente vê o primeiro episódio de corrupção do homem. Primeiro episódio não, porque já teve o primeiro episódio lá de Canaã. Mas o primeiro episódio em que uma população está envolvida, um povo, uma família grande, um pouco de gente. Eles diziam para os outros, versículo 3, começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. E naquela região era de costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. E depois disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. No versículo 3, ele fala sobre construção. E a gente sabe que os filhos de Canaã, ou as descendências de Canaã, ou de Cã, eles eram caçadores, eles eram guerreiros, então eles tinham habilidade com trabalhos manuais. Quando você vê a geração de Caim, é a mesma coisa. A geração de Caim tem uma habilidade fora do comum, com música, com fabricação de armas. E é a mesma coisa com a geração de Canaã. Aí você vai me falar, por que, Angélico? O que você está querendo dizer com essa fala? Que os ímpios, eles são mais sábios que os filhos da luz? Que é o que a maioria das pessoas falam quando fazem essa leitura, tanto dos filhos de Cã, quanto dos filhos de Caim, porque eles têm habilidades, mas não é isso. Todos os filhos de Deus foram criados com as mesmas capacidades. Os filhos de Canaã, principalmente esses que é o de Nimrod, que ele fala aqui no capítulo anterior, ele tem essa habilidade que o faz construir cidades. E uma delas é Babel. E aí eles criam tijolos em vez de usar pedras. E aí você vê que eles upam, né? Eles sobem o nível, que eles usavam pedras, mas a geração de Canaã já usava tijolo. Eles usavam betume em vez de argamassa. Então, eles tinham um jeito de construir que fazia grandes construções, de forma que eles conseguiram construir uma torre. Então, fala, vamos começar a construir uma torre e assim a gente vai ficar famoso. E assim a gente jamais será espelhado pelo mundo. Vamos ver as outras traduções? Fiquei interessado em saber como que a nova tradução da linguagem de hoje diz nesse verso. É a mesma coisa. Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados. Está vendo que não tem mais interesse, eles não têm mais propósito. Vamos ver a revisada e corrigida. Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus e façamos nosso nome. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, o interesse deles aqui não era glorificar a Deus. O interesse deles aqui era glorificar o próprio nome. E então, a gente vê um episódio em que o Senhor, porém, desce para ver a cidade. Eu fico imaginando essa cena, gente, porque assim, Deus lá no céu fala, vou lá dar uma olhada nesse povo e o que esse povo está aprontando. E aí o episódio é esse, o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Esse episódio é muito bom, porque a fala dita aqui se isso é o começo, imagine, nada vai para eles. Nada vai para eles se eles falarem na mesma língua, se eles tiverem o mesmo propósito. Então, nada lhes será impossível, vão confundir a língua deles. Então, aqui, são 3 palavras no plural aqui, 3 termos. Vejam, a segunda é venham, e a terceira é vamos descer.
E aí a gente mais uma vez fala sobre a Trindade. Eram três desde o princípio. E isso aqui é dito em plural porque eles eram três. Algumas pessoas falam que é linguagem real, né? Que normalmente a linguagem real é dita em plural. Mas não, aqui ele está falando em plural porque eles eram três desde o princípio. E o verso 8 é o Senhor botando para quebrar mesmo e confundindo todo mundo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. E ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Eu fico imaginando em que momento não dava para entender mais nada. Em que momento falou assim? Ele falou, um falou espanhol, outro falou em português. Eu fico imaginando em que momento separaram-se as línguas e já não dava para entender mais nada. E o Senhor falou que ia fazer e ele realmente fez. Então não dava mais para construir mais uma Babel, porque o Senhor confundiu todas as línguas. Acabamos de sair de uma genealogia, vamos entrar em outra. A descendência de Sem até Abraão. Por que Moisés faz essa genealogia no meio desse texto? Porque ele está prestes a inserir um novo personagem nessa história. Nós estamos falando da família de Noé. Perceba, primeiro nós falamos da família de Adão. Adão e sua família. No entremeio dele e Noé tem uma genealogia. Aí conta a história de Noé. No entremeio de Noé e Abraão, outra genealogia. Para inserir Abraão no contexto. Então a gente vai contar. Agora a gente vai falar, a gente vai cantar essa genealogia. O do filho mais velho de Noé, Sem, é que vem Abraão, o pai da fé. Vamos lá? Esse é o relato da família de Sem, verso 10. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. E depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. E aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. E depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Eu tenho uma dúvida. Será que por eles viverem mais anos, a divisão de idade era diferente? Por exemplo, uma criança vai até os 12, 13 anos, depois ela é adolescente, para depois juventude, jovem é até os 20, e aí depois é adulto, e depois idoso. Tipo assim, será que 35 anos era um jovem? Fica aí essa dúvida para você. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg, que o nome dele foi gerado por causa de uma divisão de terras, que a gente já leu sobre isso. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Olha que nome bonito para você colocar o nome da sua filha. Seu filho. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. E aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Então a gente já sabe que Naor era o avô de Abraão e Terá o pai de Abraão. Não. Aí vamos lá, a família de Terá. Terá era o pai de Abrão, não é nem Abraão, aqui ainda não havia mudado o nome dele. Então, Terá era pai de Abraão, Naor e Harã. Harã foi o pai de Ló.
Lembra de Ló? A gente vai aprender sobre Ló mais pra frente. Ele era primo de Abraão, ele é muito importante na história de Abraão, mais pra frente. Então, o pai de Ló morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Então, aqui a gente vê uma troca de valores, uma fatalidade, que é quando um pai enterra o seu filho. Normalmente a ordem natural é que os filhos enterrem seus pais, não um pai enterre seus filhos. Então, Terá enterrou um dos seus filhos, Arã, que é o pai de Ló. Tanto Abraão como Naor se casaram. Os dois irmãos casaram e Terá morreu. Eram três irmãos. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Então, elas eram filhas do tio. Meu Deus do céu. Aqui é uma confusão, calma aí. E a sua irmã Isca eram filhas de Arã. Então, elas eram sobrinhas de Naor. Isso. Milca era sobrinha de Naor e ela casou com o próprio tio. E Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, seu neto Ló, filho do seu filho Arã. Meu Deus, que confusão. E se mudou para Ur dos Caldeus. Partiram em direção da terra de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. E Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. Então, Terá pegou parte da sua família, tirou da terra onde eles estavam, que era Ur dos Caldeus, e se mudou para Arã. E ficou ali, se estabeleceu naquele lugar. Ele tinha o propósito de ir até Canaã, porque eles partiram nessa direção, mas eles se estabeleceram em Arã. E então Terá morreu no meio dessa mudança. Morreu enquanto ainda estavam em Arã. É interessante você ler, tá vendo? Vocês não gostam de genealogia, mas é nessas partes que a gente vê umas coisinhas que a gente perdeu no meio da história, por exemplo, quem era Milca e Sarai e onde ela se encaixa ali na história. Eles estavam tudo em família, eles casavam entre familiares. E a partir daqui a gente já vai começar um outro personagem. Então o próximo capítulo que a gente vai ler é sobre a história de Abraão. Eu espero você no próximo vídeo, eu espero que essa leitura tenha acrescentado na sua vida e na sua leitura bíblica. Te espero na próxima leitura, pega sua Bíblia, suas anotações e tudo, e te vejo no próximo capítulo. Fica com Deus aí.